Lei 8.137 de 1990. Artigo 4º. O que constitui crime contra a ordem econômica? O caput estabelece: constitui crime contra a ordem econômica. Incisos 1 e 2. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresa. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando a. Fixação artificial de preço ou quantidade vendida ou produzida. B. Controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. C. Ao controle em detrimento de concorrência da rede de distribuição ou de fornecedores. Pena reclusão de 2 anos a 5 anos e multa. E essa multa ela vai variar entre 200 mil a 5 milhões de BTN. Dados específicos do crime que são interessantes para análise. Primeiro de tudo, não é cabível termo circunstanciado aplicável no caso auto de prisão em flagrante em caso dessa situação, sendo que não há fiança por ultrapassar os 4 anos de pena. Os itens específicos do crime do artigo 4º da Lei 8.137 visa justamente o domínio de mercado ou eliminar concorrência. E esses atos, eles muito se formam em vista acordos, alianças, formas indevidas que impedem que outras atividades possam se apresentar no mercado de concorrência, como por exemplo as chamadas trusts, que formam grandes centros e impedem que pequenos comerciantes ou empresas elas tenham ascensão econômica. Ou no caso daquelas chamadas atuações de controle excessivo junto ao poder público, em que mediante algum tipo de dinheiro ou financiamento acabam tendo a redistribuição específica para ela. Artigo 7º. Constitui crime contra as relações de consumo. Nesse artigo muito amplo, que também possui detenção de 2 a 5 anos ou multa, o que impede o termo circunstanciado e estabelece auto de prisão em flagrante sem direito à aplicação de fiança, a multa vai de 50 mil a 1 milhão de BTNs. O que importa para a relação daquele crime, para algumas identificações a respeito desse artigo. Primeiro, ele tem uma forma dolosa e tem uma forma culposa. Essa forma culposa, inclusive, que se aplica ao inciso 2, 3 e 9, respectivamente. Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, o que não corresponde à respectiva classificação oficial, o que pode perfeitamente ser de uma forma culposa. Houve um erro na metragem, na dosagem, na forma como se acondicionou. Inciso 3. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais, mais alto custo. É a mistura, às vezes, de elementos como farinhas, como pós, como suplementação, que às vezes misturados, um de baixíssima qualidade com de alta qualidade, é vendido aquele composto numa quantidade maior, como se fosse o preço desse maior, mesmo grande quantidade dele sendo formada por esse de menor valor, menor qualidade, melhor pureza. Nesse caso também pode haver perfeitamente uma situação em que há uma mistura culposa, ocorre uma mistura. Muito se ocorre nessas empresas que fazem entrega de cereais, em que o mesmo local, tanto o silo quanto os armazéns possuem cestas, tonéis, entre outras formas de acondicionamento que acabam se misturando pela grande quantidade. E nem por isso houve uma intenção de querer prejudicar, seja o consumidor ou o próprio fornecedor intermediário. Inciso 9. Vender. Ter em depósito para vender, ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para o consumo. Esse caso também é uma situação, evidentemente, de um erro simples que possa ter ocorrido dentro daquele acondicionamento de um local,
Sabe-se muito que, no mesmo exemplo que foi dado no inciso 3, ocorre muito nessa incapacidade, às vezes, de demanda, de excesso de demanda, de ter um absoluto e total controle da mercadoria, no sentido no caso mais específico, de matéria-prima. Lembrando-se que, nesse caso, a forma culposa que se aplica, né, desde que possível, desde que analisado que se encontrou em forma culposa, terá uma redução na pena de até 1/3, e quanto à multa, de até a 5ª parte. Um grande dado específico da Lei 8.137 é a possibilidade de conversão das penas em multas. E aí, nesse caso, o artigo 9 ele empresta essa tradução, essa representação, essa possibilidade de aplicação. 200 mil a 5 milhões de BTN nos crimes do artigo 4º, o primeiro falado. De 5 mil a 200 mil BTN nos crimes definidos no artigo 5 e 6º, que já são outros crimes, digamos, mais abrandados. E no caso do inciso 3º, 50 mil até 1 milhão de BTN nos crimes definidos no artigo 7º, há pouco mencionado, que inclusive cabe em pena culposa. Com relação a essa própria multa, há uma possibilidade de flexibilização pelo magistrado que considerar o caso, tanto no sentido de tornar menor o valor, quanto também aumentar o valor, em decorrência de quais fatores? São 2 fatores identificados dentro do próprio artigo 10º, o ganho ilícito e a situação econômica do réu. E qual a condição de resultado com relação ao processo? Se aquela multa aplicada tornou insuficiente ou se tornou onerosa excessivamente. O que isso significa? Uma grande empresa de grande capacidade, de porte às vezes internacional, com uma multa irrisória. Aquela situação econômica do réu, diante daquele caso, com relação a essa multa, não teve nenhuma aplicabilidade penal. Se tornou insuficiente essa multa diante do caso. Ou o inverso, uma pequena empresa, um fornecedor que de forma até culposa realizou o mau acondicionamento da matéria-prima, como foi visto no inciso 9 do artigo 7º, e foi aplicada uma multa excessiva, né, de forma extremamente onerosa. Ambos esses casos eles vão ter essa possibilidade do magistrado de flexibilizar a aplicação dessa multa. Então temos no caso aqui uma variação que possa diminuir de até a 10ª parte a aplicação da multa ou elevá-la ao décuplo. Na sequência, o artigo 11 empresta uma condição muito importante para a configuração do autor do crime. Quem seria o sujeito a ser realizado, né, essa averiguação e possibilidade de aplicação de pena. Menciona que qualquer pessoa que tenha concorrência para a prática do crime, inclusive uma pessoa que se utilizou de pessoa jurídica. Nesse caso, é possível a aplicabilidade da culpabilidade dessa pessoa. Forma interessante que a própria legislação estabeleceu nessa Lei 8.137 de 1990 é uma forma objetiva, expressa, de isenção de pena. O parágrafo único do artigo 11 estabelece quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado, ou seja, o fabricante ou concedente, não alcança o distribuidor ou o revendedor. De certa forma, é até um sistema de protecionismo às pessoas que fazem parte da relação de consumo. Se o erro, se a forma criminosa for estabelecida pelaquele que foi o fabricante ou concedente do produto ou do serviço, no caso aqui mais especificamente com relação à matéria-prima e produto já fabricado, muitas das vezes o distribuidor ou revendedor ele apenas repassa aquele produto com a boa fé da compra de quem o vendeu. Muitas vezes o produto é acondicionado, ele é embalado, ele é devidamente selado, o que jamais teria
qualquer participação, até mesmo na forma de acondicionamento do produto. Então essa forma de isenção ela traz essa proteção às pessoas que em nada teriam de participação na realização do delito. O artigo 12 ele traz causas de aumento pré-fixadas já pela legislação para aplicação nos crimes que são identificados dentro dessa lei. Por exemplo, agrava-se de 1/3 da pena, ou seja, mais uma causa de aumento, até a metade, no artigo 1, 2, 4 e 7, desde que aconteçam 3 situações, ou seja, a causa de aumento de 1/3 à metade nesses crimes, desde que ocorra um dos fatores aqui elencados. 1. Ocasionar grave dano à coletividade. 2. Se o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções. E 3. Se o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. Perceba que o efeito dos crimes aqui, ele ultrapassa um resultado minimamente danoso. Um mau condicionamento de uma matéria-prima, como já foi visto em outro crime, poderia afetar apenas um consumidor. Aqui já verifica-se um dano à coletividade, ou seja, aquele produto mal condicionado ou aquela mistura feita para poder haver um rendimento, como está estabelecido no artigo 7º, ou eventualmente numa situação como se passou em 2020, pandêmica, alguma empresa que tenha tentado de todas as formas para a venda de algum produto essencial à vida ou à saúde, tenha danificado produtos de outras pessoas, veja que aqui ultrapassa aquele senso mínimo de impacto. Vai muito além, é a sociedade, é a fins nacionais, regionais. Então há uma causa de aumento a esses artigos de 1/3 até metade. Sempre nos crimes estabelecidos nessa lei, segundo o artigo 15, serão de ação penal pública. Também ficou estabelecido uma forma especial de diminuição de pena, que se fala na teoria de delação premiada específica. O artigo 16 estabelece que quem trabalhando em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3 de pena. A Lei 10.826 de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, ou Lei Anti-Armas, ou Lei de Proteção às Armas. É importante iniciar a análise da legislação respectiva com a sua compreensão estrutural. Essa legislação, ela criou o chamado Sistema Nacional de Armas, que é o SINARM. Então é importante compreender como é instituído e qual é a sua circunscrição, ou seja, como é a sua estrutura e em que ambiente ele vai ter aplicabilidade. Ele foi criado dentro do âmbito do Ministério da Justiça, na Polícia Federal, e por decorrência dessa estrutura de Ministério da Justiça com o âmbito da Polícia Federal, por consequência, sua circunscrição é em todo o território nacional. Importante agora estabelecer algumas questões bem rápidas, bem específicas, bem objetivas, que clareiam muito o estudo para o concurso público. Qual o caráter do registro da arma de fogo? A resposta pela legislação é obrigatória no órgão competente. Onde serão registradas armas de fogo de uso restrito? Comando do Exército, na forma do regulamento da lei. Quais os requisitos para adquirir uma arma de fogo? Questão muito importante, considerando que essa é um elemento de muita discussão, principalmente da última pauta legislativa do governo federal de 2018 a 2022.
Requisitos específicos e objetivos. Declarar efetiva necessidade. Comprovação de idoneidade, com apresentação de certidões negativas e de antecedentes criminais. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar e Justiça Eleitoral. E não está respondendo nem a IPL, inquérito policial, ou a PN, ação penal, que pode ser fornecida por meio eletrônico. Terceiro, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. E quarto, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo conforme regulamento da lei. Aqui é uma questão, parece até singela, mas ela é muito interessante, pois é um crivo feito pelo próprio poder público para entender qual é o seu, entre aspas, cliente do uso da arma. Por que declarar efetiva necessidade? Aqui temos alguns requisitos que batem, inclusive, com o crime, como é o caso da posse de arma, feito, por exemplo, pelo gerente de uma determinada empresa, que faz parte de suas atribuições lá, como uma das isenções, a necessidade dele justamente de proteger o seu empreendimento. Quando se fala em comprovação de idoneidade, é justamente para demonstrar que esse tipo de pessoa não vai de encontro com o espírito da lei. Uma pessoa que está se utilizando de arma de fogo aqui não pode ser uma pessoa com histórico de roubo à mão armada. Para que ele usaria uma arma para, em tese, se proteger, se ele já tem um registro, até de certa forma elevado, de crimes patrimoniais se utilizando da arma de fogo, né? Então há aí, no mínimo, uma obscuridade com relação ao interesse versus proteção do Estado. Quando se fala em apresentação de documento para ocupação lícita e residência certa, é justamente para entender o caráter do uso da arma. Se ele fala que ele tem uma residência e ele tem que portar na residência, como é que ele não apresenta uma residência certa? Então isso já demonstra uma falta de ambiente para qual ele vai manter ela sob sua posse. Da mesma forma, a ocupação lícita vai muito de encontro ao item B. Como que a pessoa pode falar que está usando para a sua necessidade, ele é uma pessoa que trabalha com trabalhos lícitos, se ele tem aquele histórico, justamente, de realização de atividades de roubo, por exemplo, à mão armada. Uma ocupação lícita entraria em choque com esse outro dado. Veja que todos os dados ele têm uma finalidade. E a letra da lei ela sempre tem um espírito necessário para essa análise. Ela nunca é uma letra morta. O item D, ou quarto item, é a comprovação técnica e aptidão psicológica. Aqui uma questão também absolutamente necessária. Não pode ser dado sem um treinamento mínimo e também sem a pessoa ter uma capacidade psiquiátrica para estar usando de tamanho instrumento. Imagine-se uma pessoa que rapidamente tem explosões de raiva, como por exemplo a chamada síndrome de borderline, uma pessoa com esse, entre aspas, ditado pavio curto, é uma pessoa que pode perfeitamente, numa pequena discussão familiar, numa briga de bar, voltar em sua casa, pegar uma arma que não tem absolutamente nenhuma função para isso e ameaçar pessoas a ponto de dar tiros com ela. Então é necessário a análise técnica e psicológica dessa pessoa. Qual o caráter da autorização de compra de arma de fogo? Personalíssima, intransferível, jamais pode ser dada de pessoa para pessoa. Cada autorização de compra de arma e sua respectiva posse é pessoal, somente essa pessoa pode utilizar, ela não pode ficar repassando isso, a não ser que haja, como você vai analisar mais para frente pela própria legislação, essa venda para terceiros que também vai ter todos os requisitos aqui sendo cumpridos. Como pode obter munição de arma de fogo? Somente no calibre da própria arma registrada e dentro da quantidade regulamentada. Uma pessoa comprasse de forma irrestrita, você estaria à beira de uma situação de comércio ou tráfico ilegal de armas e munições. Da mesma forma que você só pode comprar uma arma se você possui essa condição, ou seja, autorização para aquela arma. Então, o calibre da arma, a arma em si, ela tem que ter uma conexão com a sua autorização para a posse de arma. Dado importante até para
poder manter essa rigidez nas vendas de armas é que uma empresa que comercializa arma de fogo, ela tem por obrigação a comunicação de cada venda, manter um banco de dados com as características dessa arma e as cópias de todos os documentos que são apresentados para tal aquisição. Inclusive, qual seria o requisito para efetivar essa comercialização de arma de fogo, acessório e munição entre pessoas físicas? Essa é uma pergunta que ela é muito importante, justamente como não uma exceção, mas uma complementação ao item anterior, das obrigações que as empresas comercializam, de qual é o caráter da autorização de compra de arma de fogo e como se obter arma de fogo e acessórios. Quando é feito entre terceiras pessoas, entre pessoas físicas, somente mediante a autorização do SINARM. Percebe que existem requisitos para a aquisição dessa arma e você possuir capacidade técnica e aptidões para ter essa posse. A partir do momento que a venda entre terceiros precisa necessariamente ter intervenção do Estado. E aí, nesse momento, é o SINARM que vai precisar ter essa informação e fazer a autorização devida. Por lei, a partir do momento em que há o pedido de autorização da aquisição de uma arma de fogo, passa a correr um prazo. Qual é esse prazo? 30 dias do requerimento para conceder ou negar esse pedido de autorização de arma de fogo. E o que o certificado de registro de arma de fogo autoriza ao cidadão? Manter essa arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência / domicílio ou dependências dessas, e ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal por estabelecimento ou empresa. Já respondendo aquele fator lá inicial sobre razões da ocupação lícita, qual é a residência da pessoa, qual é o seu histórico, a apresentação dos seus dados, documentação. A letra da lei sempre ela se conclui no seu espírito, Para que serve, quais são os requisitos, todas elas sempre são engendradas por um determinado fim. E quem confeccionará esse certificado? Ele vai ser expedido pela Polícia Federal e vai ser precedido de uma autorização do SINARM. Quais requisitos devem ser periodicamente comprovados e em qual prazo? Aqueles requisitos apresentados já anteriormente, eles devem ser sempre reapresentados em prazo não inferior a 3 anos. Então, a pessoa que possui esse registro de arma de fogo para ter uma posse em sua residência / domicílio ou nas dependências ou ainda no seu local de trabalho, desde que naquela condição de titular responsável, dentro de 3 anos, até 3 anos, ele precisa estar comprovando esses requisitos. Questão muito específica e cobrada em concurso é que tem um porte de arma de fogo. E é muito importante saber a definição entre posse e porte, porque justamente é o grande diferencial de 2 crimes que compõem essa mesma legislação, o artigo 12 e o artigo 14. O artigo 12 é posse, o artigo 14 é o porte de arma de fogo. A posse, você se utiliza desse armamento para a sua residência, dentro do seu estabelecimento. Existe um limite para essa utilização. Ela fica dentro desse local, para a sua proteção em específico. O porte de arma de fogo, ele é dado para pessoas específicas para fazer o tráfego com essa arma para outra localidade. Estar com esta pessoa, com este cidadão, muitas vezes de acordo com a sua razão funcional. Quais exemplos temos dentro da própria legislação? Ele especifica de forma muito técnica e muito objetiva. Integrantes das Forças Armadas, policiais, todos os contidos no artigo 144. Por isso entenda policial militar, policial federal, policial civil, policial rodoviário federal, policial penal. Integrantes de guarda municipal das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Integrantes também de guarda municipal com mais de 50 mil, mas menos de 500 mil. Quando em serviço, nesse caso em serviço ele vai ter o porte. Fora do serviço ele não terá o porte, aqui é muito específico. Agentes operacional da BIM
e Departamento de Segurança do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República. Integrante de órgão policial da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Integrantes de quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, escoltas de preso e guardas portuários. Importante que, com a inclusão da Polícia Penal de uma forma mais expressa no artigo 144, já se abarcaria aqui. Empresas de segurança privada de transporte de valores. Integrantes de entidades de desporto legalmente constituídas. Integrantes de carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do Trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Servidor de função de segurança do Judiciário e Ministério Público. Uma observação muito interessante para fins de pegadinha, que muito se visualiza nas entrelinhas da própria legislação, é o caráter desse porte de arma de fogo. Os integrantes das Forças Armadas, os policiais e os integrantes de órgão policial da Câmara dos Deputados e Senado Federal têm chamado porte de arma mesmo fora do serviço e com dado em um grau ainda mais elevado. O seu porte é nacional. Onde forem no nosso território, podem estar portando a sua arma de fogo. Qual o condicionante para a autorização de porte aos guardas municipais? A formação funcional de estabelecimento de ensino de atividade policial específica, existência de mecanismo de fiscalização e controle interno e sempre observar a supervisão do Ministério da Justiça nesses casos. Dado interessante que complementa a condição desse porte de arma de fogo específico que foi mencionado para integrantes de Forças Armadas e polícias, que além de ter um porte mesmo fora do serviço e ter esse porte de caráter nacional, ainda é o fato de que eles possuem a dispensa de preencher requisitos para adquirir arma de fogo. Qual o requisito para o residente de área rural obter arma de fogo? Necessariamente ter mais de 25 anos, comprovar dependência de arma de fogo para sustento alimentar ou familiar, apresentar documento de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Ele é o chamado pela doutrina e pela própria legislação de caçador para subsistência. Um dado muito importante é que houve atualização legislativa em que essa posse de arma de fogo, digamos assim, ela se tornou quase um aporte ao servidor rural. Não é mais só dentro da casa, da residência, mas durante toda a extensão da área rural da qual ele faz parte. E esse caçador para subsistência, o detentor de área rural, ele tem uma chamada categoria até específica de arma, que é o caçador para subsistência, em que a arma de uso permitido sempre, de tiro simples, com 1 ou 2 canos no máximo, tem que ser necessariamente de alma lisa e o calibre igual ou inferior a 16. E até antecipando uma questão específica sobre os crimes relacionados a esse tipo de demanda, qualquer alteração dessa que fizer aqui é muito interessante porque ela adentra no chamado arma de uso restrito de forma equiparada, em que se estabelece que essas mudanças de capacidade de registro do cano, da capacidade do próprio armamento em si, ele adentra nessa condição. Então a pessoa que está nessa condição específica de qual armamento precisa ser para caçador, para subsistência, se fizer modificações, passa de um posse/porte autorizado por lei para um crime extremamente lesivo, com uma condição muito severa na sua aplicação. Não há nem fiança nessa condição da arma. Retornando a um dado muito específico sobre aquelas responsabilidades por parte das empresas privadas, ainda falando sobre as pessoas que possuem até o porte, como por exemplo vigilantes, servidores de empresa privada de segurança ou transporte de valores. Se em algum momento dessa atividade houver perda, furto, roubo dessas armas, ou qualquer outra forma de extravio, seja da própria arma, munição ou instrumentos, acessórios relacionados a ela,
há uma obrigação dessas empresas de comunicar à Polícia Federal. E tem que ser feito nas primeiras 24 horas, sob pena de entrar naquela omissão, que é outro artigo dentro do próprio Código, que é um crime, muito específico, parágrafo único do artigo 13. Outras perguntas de bate-pronto, que são muito interessantes para o estudo desse estatuto. Qual o limite máximo para porte de arma de fogo aos servidores designados para esse trabalho de proteção, né, de chefia, né, funcional com arma de fogo na presidência de Tribunal de Justiça ou do Ministério Público? A lei é muito específica. 50% do número de servidores que exercem funções de segurança. Mas que isso é uma falha administrativa, uma falha civil que não é permitida. Foi visto anteriormente que a Polícia Federal faz essa expedição, né, todo pelo aquele procedimento do SINARM. Mas existem outros, digamos, atores dentro do SINARM ou dentro desse sistema que também pode fazer autorização. O Ministro da Justiça e o Comando do Exército serão responsáveis por autorização de porte a que setor, a que funcionário, a que pessoal. Nesse caso, o Ministro da Justiça aos responsáveis de segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil. E já o Comando do Exército ao colecionador, ao atirador, ao caçador, ao representante estrangeiro de participante de competição de tiro. Quem é a pessoa, órgão, instituição competente para deferir porte de arma de fogo de uso permitido em território nacional? Lembrando mais uma vez, existem muitas diferenças entre posse, que é autorização para registro de arma de fogo, para você ter em sua residência ou estabelecimento, e o porte de arma de fogo, que é a condição dada para determinadas pessoas, com determinadas capacidades funcionais, com determinados objetivos, né, que portam, ou seja, eles utilizam esse armamento de fogo em tráfego, em trânsito, não somente naquela localidade onde está. Nesse caso é a Polícia Federal, após autorização do SINARM, o sistema por completo. Para esse caso, existem requisitos também para o porte de arma de fogo. Efetiva necessidade para o exercício profissional, que é risco ou ameaça à integridade física. Cumprir com os requisitos exigidos para adquirir arma de fogo. Então, basicamente, aqueles mesmos requisitos são repassados também aqui para os de porte de arma de fogo. Apresentação de documentação de propriedade da arma de fogo ou registro no órgão competente. Aqui é importante fazer um adendo. Percebe-se que existem requisitos, além daqueles já para autorização de arma de fogo, a posse, ainda tem mais 2 outros requisitos. Mas, ressaltando, observação, aos integrantes das Forças Armadas e os policiais, não há essa necessidade. É uma necessidade, digamos, não tão expressa, porque o integrante das Forças Armadas e o policial, ele não faz um curso específico ali para aprendizado, um atendimento técnico. Mas se parar para pensar que o procedimento da inclusão dessa pessoa como servidor do Estado, Forças Armadas ou policial, ele passa por um concurso público que tem um psicotécnico. Então, existe uma avaliação psicológica dessa pessoa. Existe na constância do curso de formação para os policiais, e no caso para os integrantes das Forças Armadas, o tempo em que ele está em atividade, ele realizando as seu aprendizado e sua própria função, existe uma constância de análise interpessoal. Além de que faz parte das atribuições diárias de cada um desses integrantes, seja das Forças Armadas ou policiais, os treinos, as atividades, os aprendizados de técnicas, o curso de formação e a atividade diária do militar, ela se baseia nesses cumprimentos, a técnica e o psicológico. Então, portanto, acaba sendo inerente ao cargo. Por isso não existem, de forma especificada como as demais pessoas constantes do porte de arma de fogo, esses mesmos requisitos, entre aspas.
Um dado importante é que, para todos, indistintamente, existe uma penalidade para a perda desse porte de arma de fogo. É estampado no Estatuto que abordado ou detido, portanto, entenda-se, né, como uma situação que pode ser uma chamada lei seca, mas como pode ser uma situação extraordinária, alguma situação que ocorreu excepcionalmente, em que, ao entrar em contato com essa pessoa, ele estava em estado de embriaguez e efeito de substância química ou alucinógena, ou seja, uma incompatibilidade absoluta com o porte de arma de fogo. Pergunta muito recorrente nos concursos públicos é em que situações há cobranças de taxas. E de forma muito objetiva e específica, estão no registro de arma de fogo e na renovação do registro de arma de fogo. Está na expedição de segunda via de registro de arma de fogo. Está na expedição de porte federal de arma de fogo. Está na renovação desse porte de arma de fogo. E está na expedição da segunda via do porte federal de arma de fogo. Registro, renovação, segunda via. Expedição de porte, renovação de porte, expedição de segunda via do porte. O que acontecerá com armas de fogo apreendidas após emissão de laudo e não mais interessar na persecução penal? Serão encaminhadas para o juiz, ao comando do Exército, no prazo de 48 horas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública e forças armadas. Dentro de um processo penal, foi apreendido a arma. Aquela arma ela não pode ser devolvida para o anterior possuidor / proprietário por razão muitas vezes óbvias. Por exemplo, foi detido em flagrante por um crime de roubo. Não pode devolver uma pessoa que não tinha esse porte dessa arma de fogo. Então o juiz, ao final do procedimento, com aquela arma que estava apreendida, ele vai fazer um encaminhamento ou para destruição, ou se ainda utilizável, válida e possível, a algum órgão de segurança pública ou forças armadas para aproveitamento. Existe uma questão muito interessante dentro do Estatuto de Desarmamento, que é a utilização de armas de brinquedos, aquelas chamadas réplicas, ou o nome mais conhecido, usualmente, que é o simulacro de arma de fogo. Em regra, ela não pode ser portada, utilizada, comercializada, mas tem uma exceção muito específica, que é a instrução, adestramento ou coleção de usuário. É muito interessante que existem até uma antecipação também aqui de informação com relação aos crimes. Muitos cidadãos, com a utilização de simulacro de arma de fogo, realizam crimes, como é o caso de tentativas de roubo ou próprio roubo consumado. Nesse caso, esse simulacro de arma de fogo, ele por si só, se fosse detido com uma determinada pessoa numa abordagem corriqueira policial, sem ainda ter sequer iniciado atos executórios, ou seja, ainda estava apenas na cogitação, atos preparatórios. Muito se tem discussão se isso em si é crime puro e simplesmente. Quais são as duas situações que ocorrem? O simulacro de arma de fogo, ele possui uma disposição, sim, dentro da Lei de Contravenções Penais. O artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 41, que é chamada Lei de Contravenções Penais, ele estabelece um crime que é justamente o correlato a portar uma arma nessas condições. O que ocorre é que, pela falta da disciplina específica, esse artigo ele se tornou uma chamada, por algumas doutrinas, de crime branco, que falta aquela legislação que deveria complementar a sua disciplina. Mas em muitas decisões esparsas, como o STJ recentemente em tese, que em 2020, no RHC 56128, manteve o rigor de que é possível se enquadrar na contravenção a utilização do simulacro simplesmente por estar portando.
Mas a maior parte da doutrina, de uma forma mais geral e unânime por parte da Justiça, é o não enquadramento na referida disposição, artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 41, pela falta da disciplina específica para criminalização. Seria um tipo penal em branco. Uma pergunta não muito recorrente, mas muito interessante a respeito, que já caiu em concurso, é a aplicação de multa por descumprimento administrativo de empresa. Empresas de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial, lacustre, que deliberadamente, ou seja, voluntariamente, espontaneamente, por interesse próprio, que por qualquer meio ela mesma faz, ela mesma promove ou ela permita o transporte de arma de fogo que esteja sem autorização. Ou seja, uma empresa que fecha os olhos, né, para esse tipo de criminalização, um comércio de arma de fogo, um tráfico de arma de fogo. Ou ainda uma empresa que ela comercializa arma de fogo, munições e acessórios, só que ela estimula o uso indiscriminado, ou seja, ela fica fazendo propaganda com um intento extremamente obscuro, ambíguo. Essas empresas, elas têm como possibilidade de pena uma multa de 100 a 300 mil por esse descumprimento. Duas perguntas interessantes qual competência para processar e julgar, né, crime de posse e porte de arma de fogo, uma vez que muito se tem essa obscuridade, digamos assim, pela própria legislação, considerando que as autoridades que autorizam são de cunho federal, como o SINARME, que é um sistema nacional proveniente de uma maior parte das autorizações de comando do Exército Federal, Ministro da Justiça para pessoas do estrangeiro ou Polícia Federal de um modo geral. Ainda assim, o crime não tem especificidade federal, algum interesse em específico contra a propriedade, interesse ou pessoal federal, portanto, em regra, estadual. Uma segunda pergunta de concurso muito recorrente é, dentro da definição de arma de fogo, a definição de arma de fogo, ela existe e é específica, está no artigo 3º, inciso 13, do Decreto-Lei 3.665 de 2000, que é um dos decretos que fazem a disciplina dessa legislação, desse estatuto. Arma que arremessa projétil empregando a força expansiva dos gases gerados por combustão de um propelante confinado em uma câmara, que normalmente está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelante, além de direção e estabilidade ao projétil. Algumas vezes em concurso chega a fazer algumas mudanças aqui de alguns termos, portanto é até interessante ter o conhecimento do que é arma de fogo para esses fins, ou até mesmo na questão prática, precisa se enquadrar nessa estrutura para que seja considerado porte ou posse de arma de fogo. Qualquer estrutura diferente do que for indicado dentro desse artigo não é arma de fogo. Com relação aos crimes específicos, basicamente todos os crimes estabelecidos no Estatuto do Desarmamento são crimes de extrema repercussão, crimes de extremo interesse para o Estado. Todos eles basicamente trabalham com essa proteção do cidadão e a proteção do Estado frente ao uso indiscriminado da arma de fogo. Então, portanto, todos eles acabam tendo uma incidência muito grande na justiça como um todo, né? Então temos o primeiro artigo, o artigo 12, ele fala sobre a posse irregular de arma de fogo, que é diferente do artigo 14, que é a porte ilegal de arma de fogo, ambos de uso permitido. O que é isso interessante aqui para fins didáticos? Ambos os crimes é o uso não autorizado da arma de fogo. A posse é usar uma arma de fogo dentro de sua casa, estando dentro da sua estrutura, dentro da sua zona rural ou qualquer ambiente equiparado que seja domicílio, residência, mas sem autorização, seja de autoridade legal ou normativa. E já o porte é o uso indiscriminado, trafegando, se utilizando ele em trânsito. Ou seja, você até poderia ter posse em sua residência,
mas pegou essa arma, colocou no carro e foi para outra localidade. Nesse transcurso, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal dentro de uma BR, por exemplo. Nesse caso, está cometendo porte ilegal, porque posse tinha, mas não o porte. A diferença específica delas, além do fato de qual é o ponto, qual é a localidade em que elas se encontram, também está no fato da própria aplicação de pena. A posse, artigo 12, detenção de 1 a 3 anos e multa. Porte ilegal já é um caso em que há uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Detenção e reclusão já tem muita distinção no que concerne a procedimentos cautelares, como prisão preventiva. Já no caso da pena, a distinção muito interessante é o fato de que uma detenção de 1 a 3 anos, aplicada a pena no mínimo, é possível a NPP, que é o resumo de acordo de não persecução penal. E por ser 3 anos ainda é cabível fiança, nesse caso, seria feito um flagrante para esse caso, e até a possibilidade de uma somatória de algum outro crime mais brando, mais básico, somado ainda não ultrapassar os 4 anos de pena. Já o porte ilegal, que é o artigo 14, ele já se inicia de 2 anos, o que não é permitido a NPP. Segundo ponto também é que de 2 a 4 anos fica num grau muito restrito de que qualquer outro delito somado já ultrapasse esses 4 anos e seja afastado da concessão de fiança no flagrante, por exemplo. O artigo 15 é o disparo de arma de fogo. Esse delito tem como conceito, como tipificação, como preceito primário, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou direção a ela, desde que a conduta não vise outro crime, reclusão de 2 a 4 anos, é a mesma pena do artigo 14. Aqui dado interessante é que esse disparo de arma de fogo, ele não tem como condão o direcionamento a um mal maior. Ele deixa muito especificado ao seu fim, desde que a conduta não vise outro crime. O cidadão A, munido de uma arma de fogo, com a intenção de matar B, pega uma arma e o dispara em sua direção, isso é tentativa de homicídio. É muito diferente de A, dentro de sua residência, para espantar uma confusão que está ocorrendo na rua, uma briga de terceiros, e dar um tiro para cima, para o céu, pode ser considerado disparo de arma de fogo. Ou, por exemplo, você atirar no terreno baldio que está próximo, com medo de que alguém tenha entrado na região, ladrões que ultimamente estão ocorrendo na região, e dar um tiro, por exemplo, num local em via pública ou em direção a ela para, por exemplo, afastar. Isso vai configurar o crime do artigo 15. E um grande item é que a jurisprudência ela é praticamente uníssona em estabelecer que uma pessoa com porte legal de arma de fogo que dá um disparo de arma de fogo, o disparo vai absorver o porte legal de arma de fogo. Então, após todos esses crimes, vem o artigo 16, conhecido posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nesse quesito, esse artigo ele não difere se a pessoa está dentro de sua residência ou se ele está transitando com uma arma. O que importa é que esta arma é de cunho restrito. E restritos são armas exatamente de porte, calibre e condição e estrutura que não podem ser utilizadas por qualquer cidadão. Apenas membros de forças armadas e determinados agrupamentos policiais é que possuem tal armamento, devido à sua condição de alta lesividade, né, a sua capacidade de destruição. Mas o próprio artigo 16, ele estabeleceu a chamada forma equiparada. E a natureza que foi estabelecida dessa forma equiparada está no âmbito da causa, da forma como foi realizada a estruturação da arma, como ela está sendo modificada para ganhar potencialidade ou lesividade. Tudo isso foi levado em conta pelo legislador para entender que aquela arma foi modificada intencionalmente para se tornar algo pior, algo mais maléfico. Então a supressão, alteração, marcação, numeração
do sinal que identifica a arma, modificar essa própria arma para ela ter uma condição de lesividade a ponto de ser restrita, né, uma arma de uso restrito, ou até mesmo dificultar o conhecimento das forças policiais. Adentra também o próprio manejamento de artefatos explosivos incendiários que possam estar de acordo com a legislação. Essas mesmas armas ou mesmos artefatos sendo manejados. Entra até de uma forma bem especial, que é a venda, entrega e fornecimento, ainda que gratuitamente, desse tipo de armamento à criança e adolescente. Será feita até uma observação com relação a um crime que é específico do ECA a respeito disso. E produzir, recarregar ou reciclar sem autorização qualquer tipo de munição ou explosivo. Todos esses crimes indicados como equiparado e o próprio caput do artigo 16, eles possuem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. Aqui, praticamente, todos os benefícios possíveis são retirados. Se ultrapassa tempo de 2 anos, aqui acaba atrapalhando até a condição por ser 6 anos num flagrante de fiança, veda-se a NPP. Pelo fato de ser 3 a 6 anos, atrapalha a condição de mudança de pena restritiva. Enfim, são vários benefícios específicos da área processual e executiva que acabam sendo prejudicadas. É um crime realmente de extremo rigor por parte do Estado. Situação muito interessante é justamente o conflito que tem entre a disposição do artigo 242 do ECA e a forma equiparada do artigo 16, que menciona vender, entregar, fornecer ainda que gratuitamente arma, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E muito se fala se haveria esse conflito das duas normas, aplicando-se o ECA por ser norma especializada na criança e adolescente, porém foi rechaçada de forma muito prematura essa condição de conflito com a jurisprudência, a própria doutrina. Primeiro pelo fato de que é muito mais completo, né, esse artigo, veio posteriormente, e para de forma absoluta de rechaçar qualquer condição, o artigo 242 do ECA, ele teve a sua modificação em 12 de novembro de 2003. Em 2019, pela Lei 13.964, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento foi alterado, tornando-se, né, muito mais recente, né, ou seja, 16 anos mais novo do que a disposição do artigo 242, em que ele manteve o item vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição explosiva a criança e adolescente. Então, portanto, no choque de conflito de norma, artigo 16, parágrafo 1º, inciso 5º, é a norma a ser aplicada. Seguindo, existem outros dois delitos de um pouco de semelhança: comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Qual o grande diferencial entre ambos? Ambos é a mercância ilícita de arma de fogo, acessórios, munições e outros objetos que fazem parte desse âmbito, dessa natureza. A diferença é que o comércio ele se trata de um crime nacional e o tráfico, do artigo 18, deixa bem claro, internacional de arma de fogo. É a entrada ou a saída desses materiais para o nosso território. Por isso ele menciona como dois verbos objetivos, para não ter dúvida: importar e exportar. Ambos possuem, né, uma pena extremamente considerável, grave, de reclusão de 4 a 8 anos. Lei 9.455 de 97, conhecida como Lei contra o Crime de Tortura, ou Lei Antitortura, ou Lei dos Crimes de Tortura. Em realidade, é uma lei de pequena quantidade de informativos, mas que se trata de uma das mais importantes dentro do sistema, porque veda uma das formas pétreas que o Estado tem, que é a tortura. Não há
exceção à tortura, não existe possibilidade de permitir a tortura no nosso sistema constitucional. E o artigo 1º ele já define o que é o crime de tortura. Ele tem duas formas. A primeira forma é através de constrangimento, seja ele com violência ou grave ameaça, estabelecer um sofrimento físico, psicológico ou mental a alguém com 3 finalidades, ou uma desses informativos: obter declaração, informação, confissão de vítima de terceiros, provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou discriminação racial ou religiosa. E a segunda forma é estar sob guarda, poder e autoridade de alguém, castiga ou estabelece medida preventiva. A reclusão, que é a pena, ela vai de 2 a 8 anos. Nesse ponto é interessante traçar alguns comentários sobre o delito. Existem 2 formas. Numa primeira forma, é indispensável que exista um constrangimento estabelecido por violência ou grave ameaça, então tem que ter esse ato. Não pode haver uma forma velada, uma forma passiva. O constrangimento é através de grave ameaça ou violência. Deve causar um elemento subjetivo, que é o sofrimento físico, psicológico ou mental nessa pessoa. E tem por finalidade sempre um desses itens. Ou quer obter aquela informação. Então, é evidente que essa tortura é endereçada para a seara, por exemplo, policial, né? Evitar que uma pessoa seja torturada para se obter uma informação. A segunda forma é provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Aqui parece muito aqueles exemplos de filme, que uma pessoa tortura outra pessoa para que ele seja obrigado a realizar algum crime em nome de uma terceira pessoa. E o terceiro item é a discriminação racial ou religiosa. Aqui é o que eles chamam de tortura, né, racial ou tortura religiosa. Uma pessoa é submetida a esse constrangimento, desse grau de violência ou grave ameaça, com um sofrimento tamanho qual, em razão de ser da sua condição racial ou da sua condição religiosa, né? É diferente do item B, que ele não propaga no seu título a existência de constrangimento com violência ou grave ameaça, nem esse sofrimento físico ou psicológico, nem ter uma finalidade. A base desse tipo de tortura é uma pessoa que está sob guarda, posse, poder, autoridade, que esteja naquela condição de ascendência sobre aquela pessoa, ele recebe um castigo ou uma medida. Essas são as formas em que uma pessoa está agindo de forma contundente. Digamos que é uma prática, digamos que é uma conduta direcionada, uma ação pretendente. Diversamente, o artigo 1º, parágrafo 2º, tem uma forma de omissão. Aquela pessoa que tem conhecimento, ou poderia, né, evitar aquilo, poderia denunciar, poderia se intervir e não faz. Essa pessoa vai responder por detenção, diferente, né, do procedimento de reclusão, do CAPT, e a pena pela metade, de 1 a 4 anos, o que inclusive aqui aplicando-se no mínimo 1 ano, pode ter até a NPP, como já mencionado, que é uma medida, né, de não persecução penal. Pergunta específica de concurso: existe qualificadora para esse crime? Sim. Se resultar lesão grave ou gravíssima, pena sobe de reclusão de 2 a 8 anos para 4 a 10 anos. E se dessa tortura resulta em morte, sobe a reclusão de 2 a 8 anos para 8 a 16 anos. Importante: a morte aqui não é um item direcionado, é um resultado da tortura. Porque se a morte ela for tendenciada a esse ponto, ou seja, queria-se a morte daquela pessoa, temos aqui um ato específico de progressão criminosa de tortura para homicídio. E aí existe uma qualificadora específica para isso. Existem causas de aumento? Sim, também existem causas de aumento que sobem de 1/6 a 1/3. Existem, na verdade, 3 itens. O primeiro, do artigo 1º, parágrafo 4º, é o agente público, é o autor. O segundo, o ofendido, ele é menor de idade, é gestante, é deficiente físico ou tem mais de 60 anos. O terceiro item é se ocorre dentro da constância de sequestro. Como é um crime de muito potencial e tenta se vedar principalmente nessa tortura, não os casos privados, mas sim questões públicas, um dos desdobramentos da condenação é a perda da função, cargo ou emprego público e inclusive dobrar a pena.
e até interdição para o exercício da função. Outro tópico que eu ouvi o estudo sobre territorialidade e extraterritorialidade, aqui temos um item muito especial no artigo 2º, que é uma forma de incidência especial dessa extraterritorialidade. Resumindo, a extraterritorialidade é quando o crime ocorre no estrangeiro e o país, nosso, Brasil, permite-se, através de normativa, a competência sobre aquele caso e passa a averiguar ele. Nesse caso, se há uma tortura realizada no estrangeiro, ou seja, num local em que não pertence ao Brasil, sendo que a vítima é brasileira ou o agente sob jurisdição brasileira, é um caso em que permite-se, dentro daquelas condições também, do artigo 7º, a capacidade do Estado brasileiro de adentrar na sua competência de estudo, averiguação, processualidade e aplicação de pena. Como dito, o crime de tortura ele tem um fundamento com base em milhares de anos da vida humana em situações degradantes, as quais foram evoluindo o seu condicionamento para que se evitasse, esse tratamento de forma descuidada, arredia, cruel com o ser humano, independentemente das razões que se procedem de origem ou de qualquer outra formatação daquele local. Então, como base legal para a criação do crime de tortura no nosso território, o Brasil adentrou no seu fundamento com algumas legislações, a citar: Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas e Degradantes, de 1984, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985, temos o próprio artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. Alguns pontos interessantes sobre a matéria é sobre a questão de competência. Ainda se persiste algumas dúvidas, mas já se assentou muitos aspectos como competência em tese da justiça comum estadual, pois não é um crime específico federal. Inclusive, se o agente for militar, vai continuar sendo crime comum, porque o crime também não é militar. Inclusive, decisões de STJ, STF, e com um posicionamento bem firme, de doutrina bem abalizada, como é o caso do Guilherme Souza Nucci, de militar para militar. Outro dado também muito importante é: e se houver conexão de uma tortura com homicídio? E se esse resultado der em um local diverso? Vai ser tribunal de júri no local do resultado, inclusive do resultado qualificado. Lembrando que, por ser um crime material que deixa vestígios, a perícia é imprescindível. O STJ entende que, já no caso de grave ameaça, basta as evidências e testemunhas que indiquem, até pela falta desse vestígio físico, mas a regra do crime de tortura é realmente ter pelos vestígios a necessidade de perícia. Qual a natureza do crime, O crime ele é comum, não é regra própria nem regra específica, mas há exceções dentro do próprio artigo. O artigo 1º, inciso 2º, é próprio, pois estamos falando aqui de uma regra, uma existência necessária de uma função para quem. Já o artigo 1º, parágrafo 1º, ele é chamado de bipróprio, na acepção do doutrinador Gabriel Habib. Algumas nomenclaturas muito específicas de doutrina: o que é tortura-castigo, também chamado de tortura punitiva, é o estabelecido no artigo 1º, inciso 2º, quando se menciona a respeito do crime com a intenção de realizar punições, de realizar atividades tendentes a essa aplicação de coercitiva, de medida. Uma questão doutrinária muito importante estabelecida é a questão dos benefícios ao crime de tortura, muito questionado em concurso. Graça, anistia, indulto e fiança são expressamente vedados. Repetindo: graça, anistia, indulto e fiança são expressamente vedados. Não há óbice para liberdade provisória, sursis e conversão irrestritiva, mas desde que respeitados os requisitos. Isso significa que pena acima de cada item desse não é possível aplicar
em razões das condições processuais. Agora, graça, anistia, indulto e fiança são expressamente vedadas pelo nosso direito, né, pela nossa norma. E aí até vem a curiosidade. É possível, né, a aplicação do artigo 89 da 9.099, naquele procedimento com aplicação de eventual subsídio processual, né? Só existe uma situação, é o crime pela omissão, que a pena tem mínima 1 ano, então, portanto, caberia dentro da estrutura. Aí tem que se visualizar os outros requisitos processuais. Outra pergunta de concurso que foi muito debatida no passado, hoje em dia já não é tão mais pela originalidade, né, tão debatida, é se o regime inicial de cumprimento deve ser sempre fechado. Houve uma mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal, declarando inconstitucional nos crimes hediondos que passou a ser possível outro regime desde que fundamentado, né? E o STJ acompanha para isso. Então, antigamente tinha muito essa condição. Hoje em dia, como foi declarado este item constitucional, né, que tem que ser inicialmente fechado sempre, passando a ter outros fundamentos, pode se colocar em outros regimes. Pegando gancho na pergunta sobre o que era tortura e castigo, também o que é tortura probatória, persecutória, institucional ou inquisitorial, estabelecido no artigo 1º, inciso 1A, relacionado àquela coerção com violência ou grave ameaça para arrancar uma confissão, arrancar uma informação. E a tortura crime é o do artigo 1º, inciso 1B, que é quando se obriga uma pessoa a realizar um crime sobre essa tortura. E o que é tortura discriminatória ou preconceituosa ou tortura racista? Já foi dito anteriormente, artigo 1º, inciso 1C, em razão da religião ou em razão de condições raciais. Existe uma dúvida mais doutrinária do que propriamente aplicável no dia a dia, e até mesmo jurisprudencialmente não existe muito esse conflito, entre o artigo 1º, inciso 2 e o artigo 136 do Código Penal. Quem enfrentou essa matéria e estabeleceu os parâmetros para distinção de forma objetiva foi o Superior Tribunal de Justiça. Tortura tem um caráter de dano. O artigo 136 do Código Penal, ele é um crime de perigo. No artigo 136 do Código Penal tem um caráter educativo. E o dolo é a repreensão, a indisciplina. Há um caráter muito palpável, muito visível de que aquele ato visa educar, aquele ato visa disciplinar, aquele ato visa uma revolta, uma condição de insatisfação com uma rebeldia. Na tortura não há educação, em nenhum momento se fala nesse termo ou tem esse sentido espiritual. E o que se impõe, na verdade, não é disciplinar, não é corrigir, não advém de uma revolta pelo não cumprimento, mas sim o padecimento da vítima. Por fim, condição processual sobre o crime, relacionada com os benefícios, como se daria o livramento condicional ao crime de tortura? Necessariamente tem que cumprir 2/3 da pena, desde que não seja reincidente em crime específico. Crimes falimentares e o respectivo processamento. Os crimes falimentares que vão do artigo 168 até o artigo 177, eles são de cunho bem objetivo, pouca distinção doutrinária ou questão jurisprudencial a respeito. Tanto que desde a sua criação até o presente momento, a única atualização que ocorreu foi no parágrafo 2º do artigo 168, quando se acrescentou dentro da estrutura que também entende-se como contabilidade paralela a chamada distribuição de lucro em recuperação judicial. Por isso são poucos elementos, os artigos são bem específicos, vale uma leitura basicamente direta sobre os dispositivos e gravar os seus respectivos dispositivos. E o que vale realmente para as distinções são a questão de processamento, que existem muitas coisas diversas relacionadas a ela que são importantes para fins penais. Por exemplo, uma pergunta muito corriqueira: quem é equiparado a devedor falido para fins penais? O artigo 179 ele responde:
seja falência, recuperação judicial ou extrajudicial de sociedades, sócio, diretor, gerente, administrador, conselheiro, de fato ou de direito, bem como administrador judicial, equipara-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes da lei, na medida de sua culpabilidade. Percebe-se que até a pessoa que advém como administrador judicial, já na constância desse procedimento, pode adentrar no cumprimento de alguma falha, de alguma obrigação faltosa, e incorrer em algum dos crimes aqui já elencados, de 168 a 178. Qual a natureza da sentença que decreta falência, recuperação judicial ou extrajudicial? Pergunta de extremo interesse para fins processuais. A que decreta essa falência ou concede recuperação judicial ou até extrajudicial é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas na lei. E o que seria essa condição objetiva de punibilidade estabelecida no próprio artigo 180 dos crimes falimentários? É uma circunstância que se encontra fora do tipo. Ou seja, ele não faz parte da estrutura daquele crime para tornar aquele crime penalizável. Porém, ela é exigida pela lei para que o fato se torne punível concretamente. Então, portanto, foi feito o crime e ele só vai ser crível na condição processual e, portanto, punível para fins processuais dentro do nosso sistema jurídico a partir do momento em que há essa condição objetiva de punibilidade, qual seja, segundo o artigo 180, quando há a decretação da sentença de falência ou a concessão da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial. É condição sine qua non para que haja a concreta punibilidade do agente. Que efeitos a condenação, justamente essa que estamos falando, para o crime falimentar? O artigo 181 deixa expresso, letra objetiva, e indica inabilitação para o exercício da atividade empresarial, o impedimento para exercício de cargo, função em conselho de administração, diretoria e agência de sociedade sujeita a essa lei dos crimes falimentares, e ainda a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Já até correlato com relação a isso, muito se pergunta, o efeito é automático? Não, não é automático. A partir do momento em que aquela concessão, né, da condenação, os efeitos dela devem ser estabelecidos motivadamente na sentença. Muito importante, o próprio parágrafo 1º estabelece no 181, efeitos só se perduram por 8 anos, após a extinção de punibilidade. E até para dar aplicabilidade para esses efeitos que foram mencionados no artigo 181, o parágrafo 2º ele estabelece um complemento de extrema eficácia para o sistema registral e notarial do nosso país. Uma vez essa sentença condenatória ela transitada em julgado, vai ser notificado o registro público de empresas para que essas medidas que foram aplicadas motivadamente elas passem a valer e impedir novos registros em nome desses inabilitados. Outra questão muito importante que sempre se retorna às discussões, principalmente pelas partes gerais dos estudos, é quanto à prescrição dos crimes falimentares. Os crimes falimentares eles possuem toda uma sistemática diferente, inclusive no que concerne a essa incorrência da prescrição, que só vai valer a partir do momento em que houver a decretação da falência, concessão de recuperação judicial ou homologação do plano de recuperação extrajudicial. Artigo 182 complementa o Código Penal. Sobre essa mesma prescrição, o que faria ela ser interrompida? Essa decretação de falência do devedor interrompe a prescrição. E essa contagem tem iniciado com a concessão da recuperação judicial ou homologação do plano extrajudicial. Então, o próprio procedimento dessa lei falimentar, ele acaba adentrando a possibilidade de interromper, porque houve uma condição e dentro dela incorreu para outra, ou seja, havia uma recuperação judicial, uma homologação e acabou ocorrendo uma falência. Uma grande consequência é a própria competência.
O local onde ocorre essa situação, ele passa também a ser a competência. Então, portanto, o juiz criminal da jurisdição em que foi decretada essa falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ele passa a ter a competência indistinta para todos os atos referentes a esse fato. E essa competência se dá por ação pública incondicionada. Até importante, mais um dado de peculiaridade desses crimes está justamente no que se estabelece o artigo 531 a 540 da Lei Processual Penal, que menciona que, uma vez recebido, o ato de iniciação pelo juiz e, portanto, da sequenciação penal, vai para um rito chamado sumário. Então, até essa peculiaridade de processamento existe dentro dos crimes falimentares. Por último, questão doutrinária, muito interessante, cobrada também em concurso, é a distinção do que é crime falimentar próprio do que é crime falimentar impróprio. Próprio é aquele cometido pelo próprio falido. Já o impróprio são aqueles praticados por pessoas que não são, nessa pessoa do falido, com os envolvidos dentro dessa relação da recuperação judicial, da extrajudicial, da falência processualmente, como juiz, membro do MP, administrador, escrivão, oficial de justiça, leiloeiro. Um credor pode adentrar, como existem dentro dos crimes estampados dentro da lei falimentar, desde que, obviamente, seja possível. Então, eles serão os impróprios.